Com o final do arco de Egghead, chegou o momento mais aguardado por todo fã de One Piece, as novas recompensas do bando dos Chapéus de Palha. Existem arcos em que nenhuma recompensa é atualizada, existem arcos em que apenas algumas delas são atualizadas, mas como todo bando esteve presente no grande incidente de Egghead, isso significa que cada membro dos Chapéus de Palha deve ganhar uma nova recompensa. E nesse vídeo eu vou usar o máximo do meu haki da observação avançada para prever o valor estimado de cada uma dessas recompensas. Quem acompanha os vídeos de Jujutsu aqui do canal sabe que eu tô com a moral lá em cima, então vamos ver se eu também tô afiado com One Piece. Começando então com a maior recompensa de todas pra mim, que é o seu like e a sua inscrição aí embaixo com o sininho ativado. Essa foi boa, hein? Mas a verdade é que assim como a Robin, quanto mais conhecimento você tem, maior será a sua recompensa nesse mundo. E esse nível de conhecimento você só consegue com a Alura, a maior escola de ensino de tecnologia do Brasil e a parceira que apoia esse canal. Eu só faço gancho bom, não é possível. Então, você que é jovem e ainda não decidiu o que fazer da sua vida, essa é uma ótima oportunidade para você, porque com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os 1.400 cursos da Alura, seja na área de programação, inteligência artificial que está muito em alta, edição de vídeo e várias outras que vão te levar do básico até o avançado de forma totalmente prática. Então, essa é uma ótima oportunidade para você experimentar tudo isso e descobrir que tipo de profissão você quer seguir na sua vida. Então, não perde tempo, aproveita o cupom de 15% de desconto para você que é seguidor aqui do canal, acessando o link na descrição e no comentário fixado e também pelo QR Code que vai aparecer aqui na tela, beleza? Lembrando que quanto maior o seu nível de conhecimento, maior será a sua recompensa. Começando então de baixo para cima, temos Tony Chopper, e de fato a gente vai começar bem de baixo para cima, porque a rena do bando possui atualmente uma recompensa de 1000 berries. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu não acho que a recompensa dele deve mudar muita coisa e caso ela tenha algum aumento que seja um valor insignificante. Eu digo isso, primeiro, porque o Oda adora repetir essa piada e quanto mais o tempo passa, mais o autor fica velho e querendo repetir piada de tiozão o tempo inteiro. E segundo, porque convenhamos, o Chopper ele não teve uma participação muito notável no arco de Egghead. Chopper teve as suas participações lá e cá durante o arco, mas talvez o único momento em que ele tenha tido um destaque minimamente relevante se deu quando ele usou seu Guard Point para defender a Robin do Gorosei Saturno. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso será o suficiente para mudar a perspectiva da Marinha e do governo de que o Chopper é apenas o mascote do bando. Então, caso ele venha a ter um aumento na sua recompensa, sendo muito otimista, talvez os seus míseros 1000 berries tenham um aumento de 100% e se tornem 2000 berries. Eu continuo achando que caso Chopper venha a ter uma recompensa digna, que ela só venha a aparecer quando a história de One Piece estiver no seu final e ele receba a sua última recompensa, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Seguindo a nossa lista, eu quero falar agora de forma conjunta sobre os próximos 3 personagens, já que as suas recompensas são muito parecidas. Nami, que possui atualmente uma recompensa de 366 milhões de berries, Brook, que possui uma recompensa de 383 milhões de berries, e Franky, com uma recompensa de 394 milhões de berries. Assim como o médico do bando, esses 3 personagens tiveram as suas participações pontuais lá e cá durante o arco. Quando voltamos naquela mesma imagem da Robin sendo salva do Gorosei Saturno, além do Chopper, também podemos ver a Nami, o Usopp e o Brook fazendo as suas partes. Ou seja, uma interação direta desses 4 personagens contra um dos Gorosei. Mas definitivamente, o Mugiwara que mais teve destaque entre esses 3 foi o Franky. Vimos o Franky solando com apenas um soco o extremamente relevante vice-almirante da Fimose, Red King, o que deve somar aí, né, por volta de 1 ou 2 berries na recompensa do carpinteiro do bando. Mas falando sério, também vimos o Franky conseguindo salvar a Bonnie das mãos do Gorosei Nasujuro naquele blitz que até hoje eu não consigo acreditar que realmente aconteceu e como isso foi possível, mas enfim, e ainda salvando o Luffy de ser perfurado pelas patas do Gorosei Saturno quando ele soca, né, o Luffy para tirar ele do caminho naquela cena engraçada, e ainda usando seu Radical Beam para perfurar o Gorosei Saturno também. Então, comparado ao Brook e a Nami, o Franky é aquele que mais deve ganhar um aumento na sua recompensa, lembrando, né, que ele já possui a maior recompensa entre esses 3.
No fim, tanto a Nami com a sua recompensa de 366 milhões de berries, o Brook com a sua recompensa de 383 milhões de berries e o Franky com a sua recompensa de 394 milhões de berries, considerando que ambos possuem recompensas muito próximas uma da outra, todos eles devem se manter dessa mesma forma, mas eu acredito que todos os três devem subir para a casa dos 400 milhões de berries, com o Franky permanecendo na frente pelo seu destaque ter sido maior durante esse arco, e sendo sincero, galera, eu fico rezando para que a recompensa da Nami ultrapasse a do Brook, porque pelo amor de Deus, né? Seguindo a nossa lista, vamos agora falar sobre o atirador do bando, o Sop, que possui atualmente uma recompensa de 500 milhões de berries. Sendo sincero, o Sop fez menos coisa até do que o Franky nesse arco. Ele também aparece naquela mesma cena protegendo a Robin do Gorosei Saturno junto dos outros membros do bando, mas por outro lado, vimos ele sendo subjugado sem qualquer dificuldade pelo almirante Kizaru, tendo sido pego pelo pescoço como se fosse um merda, e a coisa meio que fica por aí pro Sop. Na verdade, o caso do Sop é claramente feito de forma proposital pelo Oda para que a gente pegue raiva do personagem ou só trate ele como um personagem irrelevante para depois ele vir e surpreender a gente com muito mais impacto. É só ver que durante o arco de Wano nós tivemos a Nami e o Sop fugindo juntos, né, da ult e do Page One, o que estabeleceu uma certa expectativa de que cada um dos Tobiropos seria derrotado por cada um dos Mugiwaras, pelo menos se tratando desses dois. A Nami até consegue derrotar a ult com o power-up insano que ela recebeu com Zeus da Big Mom, já o Sop ficou a ver navios, com o Page One tendo sido derrotado, na verdade, pela Big Mom com aquele soco direto na traqueia. Coitado, né? Mas existia sim a expectativa de que ele fosse derrotado pelo Usopp. E agora, no arco de Egghead, o Usopp continua colecionando apenas migalhas e nenhum feito de respeito. Mas é claro que isso tudo deve mudar no arco de Elbaf, quando os Mugiwaras chegarem na Terra dos Gigantes, que sempre foi um sonho do Usopp desde o arco de Little Garden. Então é provável que a gente tenha feitos insanos dele evoluindo, o seu hack da observação, despertando, quem sabe, o seu Haoshoku como profetizado por ele mesmo em Wano, e quem sabe até mesmo com o seu Kabuto, né, o seu estilingue, comendo uma Akuma no Mi. Mas isso é papo para outro vídeo. O ponto é que agora, pelo menos nesse arco de Egghead, o Usopp continuou propositalmente esquecido pelo Oda, e se a sua recompensa subir de 500 milhões para a casa dos 600 milhões de berries, eu já vou ficar extremamente surpreso. Mas caso um aumento como esse venha a acontecer, certamente isso só será por ele fazer parte do bando do Luffy e receber um bônus por tabela na sua recompensa. Seguindo, vamos falar agora da arqueóloga do bando, Nico Robin, atualmente com uma recompensa monstruosa de 930 milhões de berries. O caso da Robin é um tanto bipolar, assim como parece ser as recompensas dos membros do exército revolucionário. Eu explico, segura aí. Inicialmente, a Robin, ainda criança, recebeu uma recompensa de 79 milhões de berries, algo que chocou o mundo, tipo, como uma mera criança como aquela pode ter uma recompensa tão alta como essa? Mas como a gente sabe, isso se deu por ela ter sido a única sobrevivente do incidente de Ohara e a única pessoa no mundo capaz de ler os poneglyphs. Então o perigo que ela representava para o governo não era uma ameaça a nível de força física, mas sim a nível de conhecimento, pelo menos quando ela era criança, porque passaram-se então os anos e a Robin continuou viva, sobrevivendo a todos os desafios que a vida fez ela ter que enfrentar, e se tornou uma mulher muito mais forte e resiliente do que era quando mais nova. E após os eventos de Enies Lobby, quando toda uma ação do governo mundial foi arquitetada para eliminar essa mulher, incluindo fucking Buster Call, ela teve um mísero aumento de apenas 1 milhão de berries, que serviu só para arredondar a recompensa para ficar mais fácil ali de não esquecer. Depois do time skip, o mundo descobre que o bando do Chapéu de Palha estava na verdade vivo, a Robin retorna ainda mais poderosa e após os eventos de Dressrosa, ela recebe uma nova recompensa de 130 milhões de berries. Um aumento um pouco maior que o anterior, mas ainda assim muito pequeno para o real perigo que ela representava. Até que, finalmente, após os eventos do arco de Wano, ela recebe uma recompensa
recompensa digna, tendo um salto gigantesco para 930 milhões de berries. Ou seja, galera, parece que o governo mundial, ou nesse caso, talvez o próprio Oda, não se decide quanto ao que fazer com a recompensa da personagem. No começo era uma recompensa gigantesca, mesmo ela sendo uma criança, depois a recompensa dela mal sobe depois que ela cresce, ganha poderes de Akuma no Mi e se torna ainda mais perigosa para o governo, afinal, né, a sua força também representa um perigo maior a ele, até que, no fim, ela tem outro salto surreal no valor da sua recompensa após o arco de Wano. Parece que, ao mesmo tempo em que o governo queria botar uma recompensa alta pela cabeça da Robin pelo perigo que ela representava, o governo, ao mesmo tempo, também não queria botar uma recompensa muito mais alta para não levantar ainda mais suspeitas e atrair gente por aí querendo se aproveitar da única pessoa capaz de ler os poneglyphs no mundo. E o engraçado é que algo parecido também parece acontecer com o exército revolucionário. Tipo, os caras são a principal força diretamente antagônica ao governo, mas o número 2 do grupo tem uma recompensa michuruca de 602 milhões de berries, que é o Sabo. Ou seja, seguindo essa lógica, quanto que deve valer a recompensa do Dragon? Será que ele realmente tem a maior recompensa do mundo atualmente? Porque seguindo essa lógica, é capaz dele mal passar do primeiro bilhão. Mas enfim, voltando a Robin. Considerando essa inconstância absurda na forma como Oda atualiza a recompensa dela de tempos em tempos, depois desse último salto para 930 milhões, eu duvido muito que ela tenha outro salto gigantesco como esse agora. Mas talvez, ainda assim, eu acredito que ela venha a ter uma recompensa que alcance a marca de 1 bilhão de berries ou um pouco mais. Ou seja, dessa forma o Oda mantém a recompensa dela muito parecida com o valor anterior, mas ainda sendo um valor considerável e digno para a personagem, e mesmo que o aumento na sua recompensa seja pouco, a sensação de ver ela alcançando a marca de 1 bilhão de berries já vai ser extremamente satisfatória pra gente aqui como leitor, uma marca de quase 100 milhões a mais. Seguindo, vamos agora falar de dois personagens ao mesmo tempo, o cozinheiro do bando Sanji Vinsmoke, com uma recompensa atual de 1 bilhão e 32 milhões de berries, e do timoneiro do bando Jinbe, com uma recompensa de 1 bilhão e 100 milhões de berries. O fato do Jinbe ter alcançado uma recompensa superior à do Sanji após o arco de Wano foi algo que pegou muita gente de surpresa, e eu me incluo nisso, já que o Sanji teve uma participação consideravelmente maior e mais importante que o Jinbe durante o arco. Apesar do Jinbe ter chegado a derrotar o Who's Who com relativa facilidade, esse talvez tenha sido o seu maior feito de destaque durante todo o arco, além de ter conseguido apagar todo o incêndio do castelo do Kozuki com seu karatê Tritão. Enquanto isso, Sanji derrotou a segunda maior calamidade dos Piratas das Feras, o Queen, que tinha uma recompensa de 1 bilhão e 320 milhões de berries, enquanto Who's Who valia 546 milhões de berries, muito abaixo do Queen. O problema é que, quando Sanji teve um breve confronto direto com o King, a principal calamidade e braço direito do Kaido, salvando ali, o Momonosuke de ser morto numa execução pública, ele estava mascarado, inclusive invisível também por parte do tempo. E o mesmo vale para quando ele enfrentou o Page One durante o início do arco. Então, apesar do Sanji ter tido outros momentos de destaque, pode ser que isso não tenha sido totalmente levado em consideração, dependendo se a CP0 sabia ou não sobre a real identidade do Sanji. E outra coisa que precisa ser considerada também é que o fato do Jinbe ter recebido uma recompensa superior à do Sanji após os eventos de Wano também se dá pelo Jinbe já ter uma recompensa maior que a do Sanji antes desse arco. Enquanto o Sanji valia 330 milhões de berries, Jinbe valia 438 milhões de berries. Então talvez por essa soma de fatores, o Jinbe ainda tenha permanecido com uma recompensa superior. Porém, o fato é que o Sanji conseguiu colar na recompensa do Jinbe após os eventos de Wano, ficando atrás do peixe por uma diferença menor que 100 milhões de berries. E eu acredito que após o arco de Egghead, esse seja o momento em que o Sanji finalmente ultrapasse a recompensa do Jinbe. O peixe não teve praticamente nenhum grande momento de destaque nesse arco, enquanto o Sanji, apesar de não ter brilhado tanto quanto eu imaginava no arco de Egghead, protagonizou alguns momentos que valem a
a pena ser citados. Por exemplo, salvando Kuma e Bonnie das garras do Gorosei Saturno, salvando novamente a Bonnie dessa vez dos lasers do Almirante Kizaru, salvando o Vegapunk e chutando a cara do Gorosei Natsujuro e por fim participando do combo com a Bonnie e o Luffy para isolar para os céus o Gorosei São Marcos Mars. Então sim, nada mais justo que o Sanji saia da casa dos 1 bilhão de berries e entre na casa dos 1 bilhão e 100 milhões de berries, ou quem sabe entrando na casa dos 1 bilhão e 200 milhões de berries. Lembrando que isso, né, é uma estimativa arredondada e sempre pode ter uns números quebrados aí no meio. Dessa forma, ultrapassando a recompensa atual do Jinbe de 1 bilhão e 100 milhões de berries, que caso venha a ter uma atualização, eu acredito que possa permanecer na casa dos 1 bilhão e 100 milhões de berries ou suba no máximo para a casa dos 1 bilhão e 200 milhões de berries também, mas sendo superado pela recompensa do Sanji. E sendo ainda mais otimista, eu não duvidaria se o Jinbe alcançasse a casa dos 1 bilhão e 200 milhões e o Sanji alcançasse a casa dos 1 bilhão e 300 milhões de berries para colocar o Sanji num patamar ainda maior que o do Jinbe. E dessa forma, fazendo até uma justiça com o Sanji depois de ter feito aquela cena patética dele no início do arco revoltado pela recompensa dele ser menor que a do Jinbe e a do Zoro. Indo agora para o número 2 do Chapéu de Palha, vamos falar sobre Roronoa Zoro, possuindo atualmente uma recompensa de 1 bilhão e 111 milhões de berries. Zoro teve alguns ótimos momentos, tendo enfrentado o Kako logo no início do arco, que havia sido capaz de despertar a sua fruta e estava consideravelmente mais poderoso. Depois, ele enfrentou o Serafim S-Hulk, mas o seu maior feito foi ter enfrentado e derrotado talvez o principal membro da CP0, Rob Lucci, que também havia despertado a sua fruta e ficado muito mais poderoso depois do time skip. E por fim, Zoro ainda teve um breve confronto contra o Gorosei Natsujuro. Finalmente eles se conheceram, que terminou meio que elas por elas. Mas o que eu quero observar aqui com vocês é que a recompensa atual do Zoro é uma recompensa compatível com o nível de primeiro comandante de Yonkou, que é basicamente o que ele é. Porém, mesmo o Zoro tendo derrotado o principal comandante do Kaido em Wano, ele ainda assim continuou com uma recompensa inferior à do King. E olha só que curioso, ambos King, Marco e Queen são comandantes ou eram comandantes de Yonkou que possuem recompensas na casa dos 1 bilhão e 300 milhões de berries. Queen tem uma recompensa de 1 bilhão e 320 milhões de berries, Marco tem uma recompensa de 1 bilhão e 374 milhões de berries e King tem uma recompensa de 1 bilhão e 390 milhões de berries, sendo inclusive essas três recompensas seguidas uma da outra na lista das maiores recompensas de One Piece. Essas três estando basicamente coladas uma depois da outra. E o raciocínio que eu quero fazer com vocês é que faz todo o sentido do mundo que a recompensa do Zoro ultrapasse a dessa galera toda, até pelo Zoro já ter sido capaz de derrotar o King, que possui a maior recompensa desses três exemplos citados. Ou seja, o que eu acredito é que a recompensa do Zoro saia de 1 bilhão e 111 milhões de berries e chegue na casa dos 1 bilhão e 400 milhões de berries. Agora, por outro lado, por que eu não vejo a recompensa do Zoro subindo muito mais do que isso? Porque acima desse patamar estão figurões como a Boa Hancock, com uma recompensa de 1 bilhão e 659 milhões de berries, e Sir Crocodile, com uma recompensa de 1 bilhão e 965 milhões de berries. E apesar de eu achar que o Zoro teria plenas condições de derrotar o Crocodile, por exemplo, a gente está falando aqui de figurões com um alto poder de liderança e articulação política do mundo de One Piece, algo que o Zoro não possui. Então a recompensa do Zoro seria a maior entre as recompensas dos comandantes de Yonkou que a gente tem conhecimento, porém ainda abaixo de figurões como Boa Hancock, Crocodile e companhia. E por fim, vamos falar sobre o capitão dos Chapéus de Palha, Monkey D. Luffy, atualmente com uma recompensa de 3 bilhões de berries. A primeira coisa que precisa ser dita é que essa história do Luffy, Law e Kid terem a exata mesma recompensa de 3 bilhões de berries nunca fez o menor sentido e isso precisa mudar urgentemente. Então só por isso a recompensa do Luffy já precisaria subir.
Agora, se tratando de feitos durante o arco, a gente nem precisa se esforçar muito, né? Luffy foi o grande protagonista, enfrentando pela primeira vez o governo mundial com o poder da sua tão temida e lendária Fruta do Deus do Sol Nika. Vimos então o Luffy enfrentando Robin Lute no início do arco, enfrentando o Serafim de Bartolomeu Kuma, participando da captura da York, que tinha se aliado com o governo mundial. Vimos também o Luffy enfrentando o Almirante Kizaru de igual para igual, agarrando ele com a mão na sua forma gigante e no fim resultando na queda de ambos os personagens de forma temporária. Depois, vemos o Luffy recuperando a sua forma do Gear 5 e ficando de frente para todos os 5 Gorosei. Vemos ele agarrando o Kizaru e o Saturno ao mesmo tempo na sua forma gigante mais uma vez, esmagando eles dois e transformando eles em pizza. Depois, vemos o Luffy ser o responsável por fazer com que a Bonnie pudesse usar o máximo potencial da sua fruta, com ela também assumindo a forma de Nika, e juntos eles isolam o Gorosei Marcus Mars com uma estratégia pra lá de inusitada e depois ainda destroçam o Gorosei Saturno, que foi o principal antagonista desse arco. Então, somando tudo isso, será que a recompensa do Luffy consegue saltar de 3 para 4 bilhões de berries? Na minha opinião, talvez sim ou talvez não. E por que eu digo isso? Observem as recompensas dos outros imperadores. Shanks possui uma recompensa de 4 bilhões e 48 milhões de berries, enquanto Barba Negra possui uma recompensa de 3 bilhões e 996 milhões de berries. E com isso, eu pergunto a vocês, faz sentido a recompensa do Luffy alcançar o patamar desses dois monstros agora? Por um lado, eu vejo que não, porque tanto Shanks quanto o Barba Negra ainda são duas barreiras que precisam ser superadas pelo Luffy, então para que o Oda deixe isso claro, faz sentido que a recompensa do Luffy continue consideravelmente abaixo da deles dois, mas, por outro lado, caso o Oda queira evidenciar que o Luffy já esteja no mesmo patamar desses dois, pode ser que ele faça a recompensa do Luffy se equiparar a deles. Então eu vou me dar o direito de dar dois possíveis palpites para a recompensa do Luffy. Primeiro, na minha visão mais otimista, o Luffy sairia dos 3 bilhões e alcançaria os 3 bilhões e 900 milhões de berries, ficando colado com a recompensa do Barba Negra, mas provavelmente ainda se mantendo abaixo, ou ainda, caso o Barba Negra tenha mais um salto na sua recompensa, o Luffy poderia alcançar a marca dos 4 bilhões sem problema nenhum, encostando na atual recompensa do Shanks. E segundo, na minha visão mais conservadora, o Luffy sairia dos 3 bilhões e alcançaria a casa dos 3 bilhões e 500 milhões de berries, ficando colado com a recompensa do espadachim mais forte do mundo, Draco Mihawk, que possui atualmente uma recompensa de 3 bilhões e 590 milhões de berries. Nesse cenário, o Luffy ainda teria um salto considerável na sua recompensa, inclusive superando a recompensa do Bug, de 3 bilhões e 189 milhões, mas ainda se mantendo um patamar abaixo das recompensas de Shanks e Barba Negra, que giram em torno dos 4 bilhões de berries. Resumindo então a nossa lista, temos primeiro o Chopper com talvez 2.000 berries, Nami, Brook e Franky com mais de 400 milhões de berries, o Sop ainda na casa dos 500 milhões ou no máximo com 600 milhões de berries, Nico Robin certamente entrando na casa de 1 bilhão de berries, Jinbe alcançando 1 bilhão e 200 milhões de berries, sendo um pouco otimista, Sanji alcançando 1 bilhão e 200 milhões ou 1 bilhão e 300 milhões de berries, Zoro alcançando 1 bilhão e 400 milhões de berries e, por fim, Luffy alcançando 3 bilhões e 500 milhões no cenário conservador ou alcançando a faixa dos 4 bilhões de berries no cenário mais otimista. E aí, o que vocês acham? Faz sentido essa lista? Humildemente falando, eu acho que os argumentos aqui ficaram muito bons. Me conta aí nos comentários a lista de vocês e depois que a gente souber a resposta, vocês podem voltar nesse vídeo para conferir a aposta de vocês e também o quanto eu acertei dessa lista. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, lembra mais uma vez de vir fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo, e se você perdeu os últimos vídeos de One Piece aqui do canal, eles vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!